Pela graça de Deus, hoje o Salmo de número 6. É, Estamos orando com os Salmos e você é nosso convidado a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 6 e entendermos o que Deus quer falar ao nosso coração por meio desse salmo composto por Davi, o rei de Israel. Todos nós precisamos clamar por misericórdia, e não por causa dos outros, mas por causa de nós. Depois de pedir proteção contra as pessoas ímpias e aquilo de mal que eles desejavam contra ele e contra nós, como foi feito no Salmo 5, nós devemos lembrar, assim como Davi, que grande parte das nossas dificuldades e problemas, elas não são culpa dos outros, mas dos nossos próprios atos. A Bíblia nunca escondeu as nossas fragilidades pessoais. Nós somos pecadores e temos que assumir essa realidade, mesmo depois da nossa conversão. João, o apóstolo, ele foi categórico em sua primeira carta, no capítulo 1. Ele disse, no versículo 8, que se dissermos que não temos pecado, nós enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas o bom é que existe uma solução para isso. E qual é? O próprio João diz no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, todos eles, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Entretanto, não podemos esquecer que, embora sejamos salvos e purificados, nós continuaremos pecadores até o dia de entrarmos na glória eterna ao lado de Jesus. Nós não podemos negar essa verdade, porque no versículo 10 ele diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, ou seja, Deus, e a sua palavra não está em nós. É nesse sentido que Davi compõe essa canção, esta poesia, essa oração intitulada de Salmo 6. Assim como ele, nós vivemos num mundo encharcado pelo pecado. E, infelizmente, nós contribuímos para isso com os nossos atos quando eles desagradam a Deus. E a verdade é que a luta contra o pecado, ela é uma luta diária e é uma luta constante, porque não existe pecado zero, pelo menos não aqui nessa terra. Nós pecamos até quando nós pensamos o que não deveríamos pensar. E, tragicamente, nós pecamos até quando não fazemos o que nós devíamos e podíamos fazer. Nós somos falhos e a Bíblia não encobre as nossas falhas como ela não encobriu as falhas de Davi. O coração de Davi era o seu maior problema, como o nosso coração também é o nosso, e Jesus vai ensinar isso em Mateus capítulo 15, quando ele disse: é do coração que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos e tantos outros pecados que corrompem o indivíduo, a mim e a você. Quando Davi, ele olhou para a sua vida e para as circunstâncias desesperadoras e sem saída que estavam a rodear a vida dele, ele orou pelos inimigos que o faziam sofrer. Mas no Salmo 6, ele orou acima de tudo, erguendo um lamento a Deus. Desta vez, o mais intenso de todos até aqui, pois ele olhou para a sua própria pecaminosidade. Quando ele fez aquilo, quando ele se reconheceu pecador, ele perdeu o sono, ele teve insônia e ele não conseguia dormir pensando no seu pecado. E entre insônias, tristeza profunda e um sentimento de perseguição tenaz que vivia com ele, Davi orou. E ele fez uma oração sincera, uma oração consciente, que, como disse John Bunyan, o autor da obra O Peregrino, o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, ele disse: a oração, ela carrega uma disposição sentimental consciente, e isso, em primeiro lugar, pelo senso do pecado. Não existe oração verdadeira sem consciência do pecado e da nossa fragilidade. Quanto a Davi, a oração do Salmo 6 não foi uma oração qualquer.
Foi a oração, a primeira, das mais profundas que encontramos na Bíblia. É conhecido, faz parte de um grupo chamado Salmos de Penitência, em que ele simplesmente se entregou a Deus humildemente, reconhecendo-se pecador e clamando pelo perdão de Deus. Queridos, com a mais absoluta certeza, eu, você, todo ser humano se identifica com o Salmo 6, porque nós precisamos, assim como ele, lamentar nossa condição humana, de sempre errarmos o alvo, quando deveríamos, por outro lado, buscar uma vida de santidade. Quando Paulo fez essa reflexão, ele chegou à seguinte conclusão: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Está lá em Romanos capítulo 7. Da mesma forma, Jesus, ele estava caminhando para a crucificação e muitas mulheres o acompanhavam chorando por conta do sofrimento que ele tinha, e ele, percebendo que elas choravam desesperadas, ele parou um pouco, olhou para elas e as preveniu, dizendo: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes pranteai por vossos filhos e por vocês mesmas, ou seja, chorem pelos seus pecados. E aí eu faço uma pergunta para você. E você? Você tem chorado por conta dos seus pecados? Ou você só sente remorso pelas consequências dele, que depois que passam, você volta a pecar de novo? Você tem se penitenciado corajosamente diante de Deus? Davi, sim. E nós veremos como ele fez. Ele abriu o coração, ele rasgou o coração entre lágrimas e ele orou. Afinal, ele sabia o quanto Deus era misericordioso para perdoá-lo e o quanto, apesar dele, Deus o amava. Ele sabia que no perdão de Deus há um senso de misericórdia recebido, aquela misericórdia que traz alento, consolo, aquela misericórdia que fortalece, vivifica, ilumina o coração. Davi, ele vai lá no Salmo 103, depois desse momento, ele vai derramar a sua alma para bem dizer, adorar e admirar a grandiosidade de Deus, que nos ama, mesmo sendo tão pobres, vis e miseráveis. Lá naquele salmo ele vai dizer assim, ó: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, amém. Que sara todas as tuas enfermidades, eu vou ler, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, e que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Ele só entendeu isso quando ele reconheceu que era pecador e pediu perdão. Vale a pena a gente nunca se esquecer de que os salmos são remédios para a alma. Então eu digo, quando, e não se, você tiver arrependido, triste consigo mesmo por suas atitudes, com sentimento de culpa pelo erro cometido, envergonhado diante das pessoas e de Deus, não pense duas vezes. Corra para o Salmo 6 e ore a Deus pedindo perdão, confiante que ele ouvirá a sua oração. Perdão pelos pecados cometidos é um pedido que se faz todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. A pior consequência do pecado é justamente entristecer o Espírito Santo de Deus, bem como pessoas amadas, queridas, inocentes, que não merecem pagar pelo nosso erro. O antídoto é orar como Davi orou. Olhando para a sua Bíblia e para o Salmo 6, Davi orou de duas formas. Primeiro, rasgando a sua alma e o seu coração diante de Deus. Isso é sinceridade. Ele não teve medo nem dúvidas, ele simplesmente orou a Deus reconhecendo a sua impotência e a sua desesperança. Olha o que diz o Salmo do verso 1 ao verso 4. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Também a minha alma está muito perturbada, mas tu, Senhor,
Até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua misericórdia. Davi quer dizer que pelas suas próprias forças, pela sua própria condição humana, ele não tinha capacidade nenhuma. Ele diz a Deus: Deus, eu sou impotente em conseguir não pecar, a minha natureza é pecaminosa. Ele temia as consequências divinas pelos seus atos e ele clamou a Deus para não ser alvo da ira de Deus, é o que ele diz no verso 1. Se Deus o punisse em sua ira, ele seria fulminado. Ele não pediu para passar ileso diante do que ele fez, mas ele pediu: Deus, seja bondoso comigo. Ele pediu: Deus, alivie a sua mão sobre mim quando o Senhor me punir pelo que eu fiz. Ele pediu para Deus amenizar a reprimenda imposta. Davi estava arrependido, clamou por compaixão, afinal de contas, ele passava por uma aflição completa que vinha de dentro para fora, por isso ele usa a metáfora falando de ossos e de perturbação, como se ele tivesse doente física e emocionalmente pelo pecado. O peso do pecado gera exatamente isso: doença emocional, às vezes física. Em profundo lamento, repare que ele pergunta: Deus, até quando? Até quando eu vou ser assim? Até quando eu vou pecar? Até quando o Senhor não pesará a sua mão sobre mim, freando essa minha prática pecaminosa? Isso mostra que toda aflição que a gente passe, ela tem prazo de validade, porque Deus é pedagógico. Toda aflição ela dura, até que as lições sejam completamente aprendidas. Em sua oração, Davi apresenta uma desesperança, do versículo 5 ao 7. Ele diz: pois na morte não há lembrança de ti, no Seol, lugar dos mortos, quem te louvará? Eu estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Esse homem não dormia, ele só chorava. Os meus olhos estão consumidos pela mágoa e enfraquecem por causa de todos os meus inimigos. Em sua lamentação, Davi ora lembrando da morte, lembrando do sepulcro. Por isso ele usa a expressão Sheol, ou lugar dos mortos. E ele pediu alívio de Deus para ele continuar vivo depois de sofrer a correção divina, porque, na verdade, pelos nossos pecados, nós merecíamos a morte. O sono, ele já havia perdido por causa disso. E deixe-me ser sincero com você, só entende o que Davi está passando quem já acordou de madrugada, quem perdeu o sono e teve uma crise de insônia, por lembrar de algo pecaminoso que fez, de algo errado ou ruim que tenha feito, e que talvez tenha machucado alguém querido e amado. Aí a gente entende o que Davi está passando, o sono simplesmente vai embora. Ele chorava copiosamente, como Jesus mandou que a gente faça também, lá no Sermão do Monte, quando ele fala em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados ou felizes seremos quando a gente chorar, porque quando choramos pelos nossos pecados, nós somos consolados, e Davi foi consolado. Ele estava agoniado quando ele orou, mas ele sentiu a graciosa e misericordiosa mão de Deus agindo em sua vida. Quando você se sentir assim, sem esperança e completamente impotente em controlar as coisas ao seu redor, derrame a sua alma diante de Deus. Mesmo que isso pareça ter um pouco de pessimismo, derrame-se com sinceridade para Deus. Todos nós precisamos desses momentos sombrios na vida para nunca mais nos esquecermos de quem está no controle absoluto da nossa existência, Deus. Só precisamos lembrar de nos render diante dele. Por fim, Davi orou, mostrando que precisamos continuar olhando para os ímpios à nossa volta, para aquelas pessoas que se aproveitam da nossa fragilidade, nossa dificuldade e abusam disso. Ele manda em sua oração: volte a sua atenção, a sua oração para os seus inimigos. Verso 8 até o 10, ele vai dizer: apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, ele já vai me libertar.
O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceita a minha oração porque ela é sincera, porque ela é verdadeira, porque ela é arrependida. Serão envergonhados e grandemente perturbados todos os meus inimigos, tornarão atrás e subitamente serão envergonhados. Davi nos chama a adotarmos um pensamento desafiador como o dele, quanto àqueles que estão em nossa volta, ou desejando, ou se alegrando com o nosso mal. E cheio de coragem, ele se dirige aos inimigos que o faziam sofrer, além do próprio pecado dele, e com muita ousadia, ele clamou convicto da intervenção divina. Ele os alertou que Deus ouvia a sua oração, pois ele era um filho querido de Deus. E quando Deus derramasse a sua ira sobre essas pessoas, eles ficariam completamente envergonhados, desesperados e perturbados. Davi, ele estava arrependido, mas ele estava confiante nas misericórdias de Deus. Ele tinha fé e sabia que Deus o ouviria. Os maus, eles não tinham a Deus para ouvi-los e ficariam completamente desamparados sem ter onde se apegar. Isso porque eles não reconheciam que eles pecavam e, consequentemente, eles não clamavam a Deus por perdão e por razão lógica. Eles não eram perdoados e salvos. E a condenação eterna já começava aqui mesmo na terra como consequência dos seus atos. Queridos, não se esqueça de pedir perdão hoje, porque hoje você pecou. Deus derrama misericórdia para quem age assim. Ele derramou misericórdia para Davi, e todos, assim como ele, precisam clamar por misericórdia, não só pelos outros, mas acima de tudo, por causa de nós mesmos. Quando foi a última vez que você pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Que você acordou de madrugada e dedicou um tempo a clamar a Deus pela sua fragilidade? Eu quero te convidar a fazer isso agora. Convido você, feche teus olhos e vamos orar a Deus com a mesma sinceridade de Davi. Nós reconhecemos, Deus, que nós somos pecadores. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos lutar contra essa nossa natureza humana. Reconhecemos, ó Deus, que entristecemos o seu coração cada vez que pecamos por atitude, por omissão, ou até mesmo, Deus, por pensamento. Perdoa, Pai, pelas tantas vezes que magoamos ao Senhor com as nossas atitudes, que entristecemos pessoas em nossa volta, Deus, por conta dos nossos erros. Perdoa, Deus, quando menosprezamos o sacrifício de Jesus feito na cruz. E perdoa, Senhor, quando nós somos tão pecadores que sequer lembramos de clamar pelo seu perdão. Perdoa, Deus, até daqueles pecados que nos são ocultos, que nós sequer lembramos de clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, pois assim como Davi, nós clamamos a Deus reconhecendo que somos pecadores e também reconhecemos que nós temos um Deus que nos ama e que se compadece de nós. Tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia de nossa vida e perdoa, Pai, o nosso pecado. É o que clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém.